nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje a nossa aula, nosso vídeo será sobre o livro do Apocalipse. Muitos acham complicado de se entender por causa dos símbolos e das imagens. E é mesmo, e não podemos tirar também do contexto histórico. O cristão estava na perseguição, ali começou a perseguição romana aos cristãos, à igreja. Então, o livro do Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação. Foi escrito pelo apóstolo São João por volta do ano 100, sob a forma de carta, que quer dizer epístola, dirigidas à igreja da Ásia Menor. Este livro é considerado como o mais difícil de compreender e mais misterioso da Bíblia, bastante enigmático, mas sua interpretação pode tornar-se mais clara se levar em conta o gênero literário, que é apocalíptico, igual ao de Daniel, utilizado pelo autor. A situação da Ásia Menor naquela época era uma das mais críticas. As perseguições tinham começado. Muitos cristãos esperavam uma libertação pelo retorno glorioso do Cristo. Mas como que Jesus demorava a chegar, eles verificavam que estavam ficando tristes, angustiados por esse retorno demorava, né? Tomar de angústia, começaram a perder a esperança. São João, em seu livro, faz uma mensagem de conforto, encorajamento e um manifesto contra o paganismo reinante, que na época se adorava o imperador como se fosse um deus, e quer anunciar uma oposição ao mal e do bem sobre a terra, predizindo a vitória de Deus sobre o sofrimento e a morte. Para esse fim, toma um recurso literário muito usado entre os judeus, pelo qual se pode ver no livro de Daniel, chamado estilo literário apocalíptico, porque apresenta uma série de visões e revelações muito simbólicas, tendo sentido oculto. Não se trata de uma visão do futuro, uma premonição, previsão, nada disso, mas apresenta uma realidade sob visões de símbolos diferentes. Por exemplo, Cordeiro de Deus simboliza o Cristo, a mulher, a igreja cristã, o Nossa Senhora, o dragão, as forças hostis de Roma e o mal também. As duas feras simbolizam o Império Romano e o culto imperial. Como eu falei, eles cultuavam um imperador como se fosse um Deus vivo. A fera simbolizava Nero, que foi o que botou fogo em Roma e acusou os cristãos de ter botado fogo. Por isso aí começou a perseguição. Babilônia, Roma pagã, as vestes brancas, vitória. O número meia, coisa nefasta, o caduca, não quer dizer besta, mas que 7 é o número da perfeição, então 6 é o número da imperfeição. Portanto, esse livro não deve ser tomado como uma história escrita no tempo futuro, mas era para o tempo presente na perseguição. É uma mensagem sobrenatural, revelada com símbolos, apresentando tanto o passado como o presente e o futuro, num período indefinido que separa a ascensão de Jesus e sua volta gloriosa, parousia. Ele anuncia aos fiéis a impossibilidade de escapar à luta do sofrimento,
as perseguições e o fracasso aparente, a realidade da salvação que será concebida e a vitória final, a obra de Cristo ressuscitado que venceu a morte. Então, portanto, Apocalipse não é um livro de premonição, prever o futuro, nada disso, isso é mentira. Ele era um livro cheio de símbolos, imagens que queriam retratar o sofrimento da época, uma exortação que o apóstolo João fazia para encorajar os fiéis cristãos da época, que estavam em tempo de perseguição. Então todo romano que pegava ali o livro de Apocalipse e lia, não ia entender nada, porque tinha símbolos e imagens, só quem ia entender eram os cristãos. Eles iam entender corretamente. E ali também estava escrito também toda sobre as mensagens subliminares, toda a salvação de Jesus que ele fez, a paixão, a morte e a ressurreição. Estava ali. Então todo cristão que pegasse ali ia entender, o romano ia entender. Então temos que ter essa base para eu entender Apocalipse. E que a gente possa ler também na Bíblia, pedir o discernimento do Espírito Santo para Ele nos dar sabedoria para entender cada parte da Bíblia, cada versículo, cada capítulo, cada carta, para a gente não fazer nossas próprias interpretações. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.